Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite a quem quer que esteja assistindo esse vídeo nesse momento. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe o lado de vocês e transmita essa energia para o lado de vocês também, minhas bênçãos. Bom, meu nome é Flávio, sou professor da rede municipal de Caruaru, professor também da rede estadual. A pedido de alguns alunos meus, eu solicitei um grande companheiro, o Jonas, para abrir um canal para mim, para que eu pudesse ajudar as pessoas a poder aprender um pouquinho de matemática, tá bom? Sejam bem-vindos. Quem tiver dúvida, no final da imagem desse vídeo, coloca lá na postagem lá as dúvidas, tá bom? Inscrevam-se no canal e compartilhem para que a gente possa divulgar um pouquinho de matemática para as pessoas que têm dificuldade, tá? Qualquer dúvida pode botar também lá questões, problemas para a gente resolver no futuro. Bom, o tema da nossa aula de hoje é equação. Eu vou trabalhar a equação do primeiro grau, a nível de fundamental, tá? Se alguém tiver ensino médio ou superior, tiver com alguma dificuldade também, pode postar lá para a gente tentar resolver, tá? A equação do primeiro grau, como diz o nome, o expoente da variável é a potência 1. Então, por isso que é chamada equação do primeiro grau. Eu vou dar um exemplo aqui, tá bom? Para a gente diferenciar. Pronto. A equação de cima, o grau de polinômio, é o grau 3, pois eu somo os expoentes da variável x e y. Consequentemente, 1 mais 2 dará 3, certo? No grau de baixo, o expoente é 1, por isso que é chamada equação do primeiro grau. Eu vou dar a forma como você resolve esse problema, certo? E também alguns problemas que envolvem equação, beleza? O problema seria x mais 8 igual a 15. Então, você tem que isolar a sua variável, a sua incógnita, que no caso aqui eu coloquei como x. Nada mais do que pode ser qualquer letra. Tem pessoas que trabalham só com x, mas pode colocar qualquer letra do alfabeto ou até letras gregas, tá certo? Normalmente se coloca x e y. Então, eu vou isolar o x e passando o y para o depois do sinal de igual, ele troca a operação dele. A operação inversa da adição é uma subtração. Então eu vou dizer que x será igual a 15 menos 8, pois ele estava somando, ele vai subtraindo. Se eu tenho 15 e tiro 8, eu obtenho 7. Então o resultado dessa minha equação é 7. Essa equação é a nível de sétimo ano. Eu posso colocar a equação com frações, equações em que a variável está no denominador, equações fracionárias e assim por diante. Mas eu vou trabalhar a nível de 7 até o nono ano, tá bom? Eu vou aumentando o nível, ao decorrer do que eu vou aumentando, quem não estiver entendendo, dá uma pausa, volta novamente, escuta, presta atenção nas dicas, até entender a lógica dessa questão aí. Pronto, nesse outro exemplo aqui, eu vou trabalhar com os números inteiros, certo? A princípio eu trabalhei com números naturais, onde o resultado foi um resultado inteiro positivo. Mas agora não, eu vou trabalhar com números inteiros negativos. O resultado vai dar inteiro negativo, tá? Lembrando que os números inteiros são compostos de positivos, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. 0, que é o termo neutro, não tem sinal. E os negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, tá? Usando o mesmo raciocínio, o que eu quero é o valor de x, apenas x puro. Então,
Como eu quero apenas x puro, os termos ou números que estão próximos a x não poderão ficar junto deles. De início, eu pego esse menos 5 e transfiro para o outro lado. Continua 2x igual a 13. Se ele estava subtraindo, ele vai somando. Entende-se melhor quando a gente fala em dinheiro. Se eu estou devendo 13 reais, é saldo negativo, e eu tenho 5 para pagar, eu fico devendo 8 reais. Entenderam? Pronto, o resultado daria menos 8. Mas eu tenho aqui o dobro de x, 2 vezes x. Toda vez que você tiver um número e uma letra junto, entende-se que, se não tiver adição ou subtração entre eles, há um sinal de multiplicação. Então eu tenho o dobro do valor de x, mas eu não quero o dobro, quero apenas x. O que eu faço? Pego esse 2 que está multiplicando e passo com a operação inversa dividindo. O inverso na matemática pode ser expresso como denominador de uma fração. Então ficaria menos 8 sobre 2. Existe uma regra de sinais para multiplicação e divisão. Essa regra é bem simples. Eu vou dar apenas uma única regra. Você não precisa decorar mais do que isso. Quando os sinais forem iguais, na multiplicação e divisão de números inteiros, o resultado vai dar positivo. Ou seja, se eu tivesse menos 8 e menos 2, eu teria mais 4. Se eu tivesse menos 8 mais 8 e mais 2, eu teria mais 4. Ou seja, sinais iguais é positivo. Professor, e se o sinal for contrário? Se sendo igual é positivo, sendo contrário tem que ser o inverso, que é o negativo. Tá bom? Decora apenas uma única regra. Sinais iguais, multiplicação e divisão, resultado positivo. O resultado da minha equação deu menos 4. Isso é um número inteiro negativo. Professor, o resultado de uma equação pode dar o número decimal? Com certeza. Se o numerador e o denominador não forem múltiplos um do outro, o resultado vai dar o número decimal. Pode dar também uma dízima, seja ela simples ou composta. Pode dar um número irracional? Também pode. Tá certo? Pessoal, eu vou botar 2 probleminhas aqui envolvendo a equação do primeiro grau. Vocês vão entender que esses problemas eles podem ser cotidianos em concurso e vestibular, tá? É o que mais cai em vestibular, é quando a gente pode envolver a equação para resolver algum problema que a gente precisa, tá?
Desculpa, gente. Bom, eu coloquei um probleminha aqui que eu fiz de cabeça, tá certo? Eu inventei agora nesse momento. Pedro e Paula são irmãos. Pedro tem a metade da idade de Paula. Juntos têm 24 anos. Qual é a diferença dos quadrados das idades desses irmãos? Bora. Primeiro, você vai fazer uma explanação. Toda vez que você for resolver um problema, primeiro você lê, faz uma explanação. Depois da explanação, você faz a tradução. Primeiro, Pedro e Paula, as letras começam com P. Você pode atribuir qualquer variável. Eu vou chamar de X e Y, que é o normal. São irmãos. Pedro tem a metade da idade de Paula. Se eu disser que Paula tem 2Y, eu posso dizer que a idade de Pedro é a metade disso. A metade de 2Y é apenas Y. Tá? Então vou chamar a idade de Paula agora 2Y e a idade de Pedro Y. Juntos tem 24 anos. 24 anos. Vou pôr aqui, ó. A idade deles juntos, 24 anos. Então, a idade de Pedro mais a idade de Paula dará 24 anos. A pergunta que ele fez é: qual é a diferença dos quadrados desses irmãos? Diferença dos quadrados. O que é um quadrado? Um quadrado é um número que é elevado à segunda potência. Então eu vou pegar, a diferença é subtração. Vou pegar a idade de Paula, que é maior, o quadrado dessa idade, menos o quadrado da idade de Pedro. Então, quadrado da idade de Paula menos Pedro ao quadrado. Isso é o que ele quer. Um problema. Então vamos resolver primeiro que é a idade de Paula, que é a idade de Pedro, substituir para a gente resolver o que ele está pedindo aqui. Vamos lá. Pedro eu chamei de Y, Paula 2Y, o resultado dá 24. Toda vez que você tiver a mesma variável, você pode apenas somar os coeficientes. Quando o coeficiente não existe, é porque é 1. Então eu posso dizer que aqui é 1Y mais 2Y. Se você disser que é uma laranja e duas laranjas, ao todo você tem 3 laranjas. Então o valor de Y vai ser 3Y igual a 24. Logo, o Y será 24 sobre 3, que dará 8. Esse é o resultado da minha equação. Então, a idade de Pedro é 8 e a idade de Paula é o dobro de 8. Dá 16, ok? Então, temos a idade de Pedro, que seria 8, e a idade de Paula, que seria 2 vezes 8, 16. Tranquilo? Mas ele não quer isso, ele quer a diferença dos quadrados dessas idades. Ok? Vou apagar aqui rapidinho para a gente responder isso aqui. Depois vocês anotem aqui o que eu coloquei no quadro. Vocês anotem aí num papel. Sempre que vocês forem estudar, nunca deixe no virtual. O estudo só se concretiza quando você transfere para seu caderno. Tá? Durante essa semana eu vou postar algumas dicas de Enem. Seria 16 ao quadrado menos 8 ao quadrado. O quadrado de um número é ele multiplicado por ele. Você pode fazer de várias formas, tá? Eu tenho 16 e multiplica por 16. Você pode fazer dessa forma. Você também pode colocá-lo como se fosse em fatoração, separando a unidade da dezena. 16 é 10 mais 6, vezes 10 mais 6. E trabalhar a propriedade distributiva. Mas eu não vou fazer assim não, vou fazer da forma mais simples. Uma outra aula eu vou mostrar como se trabalha na forma de fatoração, separando as partes de unidade, dezena, centena e assim para fazer a multiplicação, tá bom? 16, 6 vezes 6, 36, aumenta 3 dezenas aqui. 6 vezes 1, 6, 1, 3, 9, que na verdade é 6 vezes 10, 60 com 3, 90. 1 vezes 6, 6, 1 vezes 1, 1. Então eu tenho 6, 9 e 6 vai dar 15, então ficaria 6, 15 vai 1 para cá, que é a centena, que é o que eu passei, então aqui eu tenho 256. Então o quadrado de 16 dá 256, menos 8 ao quadrado é 8 vezes 8,
que é 64. Então, como é que eu faço, claro, para saber a tabuada? Bem simples. Na nossa mão a tabuada está. Menos a de 2, 3, 4 e 5. Você pode trabalhar assim. Esse dedo é o dedo 6, dedo 7, 8, 9 e 10. Da mesma forma com a sua outra mão. Dedo 6, 7, 8, 9 e 10. Eu quero multiplicar 8 por 8. Eu conto dedo 6, dedo 7 e dedo 8. Certo? Da mesma forma do outro lado. 6, 7 e 8. Quando você desce os números, cada dedinho que você desceu vale uma dezena. Então eu tenho 3 e 3 6. Eu tenho 60. Os números que ficaram em cima, você faz apenas multiplicação. 2 vezes 2 vai dar 4. Então eu tenho 64. Ok? 8 vezes 8 dá 64. Agora eu faço uma subtração. 256 menos 64. 4 para 6, 2. 6 para 15, 9. E 1 para 2, 1. A resposta final desse cálculo dá 192. Tranquilo, gente? Simples. Esses tipos de problemas é comum cair em concurso público e vestibular. Não é difícil, tá? Não é difícil. Bom, há alguns problemas em que eles podem fazer uma simplificação antes de resolver. Isso pode envolver também um sistema de equação, onde eu posso substituir valores em cima de uma equação, em que eu posso ter duas ou mais equações, trabalhando uma equação em cima da outra. Na próxima aula eu trabalharei sistema de equação para vocês, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe. Se inscrevam no canal, compartilhem, troquem essa informação com as pessoas. Eu estou aqui para ajudar apenas, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês.